Fala galera, meu nome é Jadson Reis, estamos mais uma vez aqui no canal Descomplicando Penal. Hoje eu vou falar com vocês sobre o crime de peculato, crime previsto ali no artigo 312 do Código Penal, tá bom? Vamos lá, começar pela origem. A palavra peculato tem origem ali na Roma Antiga, tá bom? Pecus ou repecus significava carneiro, boi, toda aquela riqueza que existia naquela época. Como não existia moeda, a riqueza era representada pela pecuária ali, tá bom? Então, pecus vem dessa origem de pecúnia, etimologicamente de pecúnia, de valor, de pecúlio, tá bom? Então, tem origem na Roma Antiga, tá bom? Quando o Estado, quando o pecus representava toda a riqueza do Estado. Então, naquela época, bastava que houvesse a subtração dessas riquezas do Estado para que ficasse caracterizado o crime de peculato, tá bom? Não era importante se o agente que cometia esse crime era ou não funcionário público, tá bom? Então, vamos lá, já que demos essa origem aí, falamos sobre essa origem aí do crime de peculato, vamos falar o que é peculato. Bom, é previsto ali no artigo 312 do Código Penal, que começa a tratar ali dos crimes em espécie contra a administração pública, o que? A apropriação, tá bom? É um crime, então, funcional, impróprio. Então, por que é um crime funcional impróprio, Jadson? Porque se retirar a qualidade de funcionário público, ainda subsiste a conduta da apropriação indébita, tá bom? Ainda subsiste essa conduta aí de apropriação indébita ou furto, tá ok? Então, é um crime funcional impróprio, porque se tirar a figura do funcionário público, ainda subsiste uma conduta criminosa, tá ok? Então, vamos lá. A primeira parte aí do 312, ele fala do peculato apropriação. Na verdade, existem 6 tipos de peculato. Nesse vídeo eu vou tratar só de 4 tipos. O primeiro tipo é o peculato apropriação, que está previsto na primeira parte do 312. O segundo está previsto na segunda parte do 312, também conhecido como peculato desvio. O terceiro é o chamado peculato furto ou peculato impróprio. E o quarto é o peculato culposo, tá bom? O quinto é o peculato estelionato, tá bom? Que é o peculato que se dá mediante erro de outrem. E o sexto peculato é o peculato eletrônico, que trata-se da inserção ou da modificação indevida de dados, de bancos de dados ali, da administração pública. Eu vou tratar nesse vídeo aqui somente sobre os 4 primeiros peculatos, tá bom? Espécies de peculato, e os outros os dois últimos, o peculato eletrônico e o peculato estelionato, eu vou deixar para tratar em outro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Começar aqui pelo peculato da apropriação. Peculato da apropriação, que nada mais é ali do que apropriar-se o funcionário público, o exercício da função de bem que esteja, de algum bem, valor ou dinheiro que esteja sob os seus cuidados, tá bom? Da administração pública, ou então um bem privado que esteja sob os cuidados da administração pública. Quando trata-se de bem privado, conhecido também como peculato malversação. Tem origem ali no direito italiano, direito penal italiano, Código Penal italiano, que diversamente do nosso Código Penal pátrio, não previa essa conduta aí como peculato quando o bem é particular e está sob os cuidados da administração pública, tá bom? É o caso, por exemplo, do juiz do caso do Eike Batista, né, que determinou a apreensão dos bens do Eike Batista, e posteriormente ele apropriou-se daqueles bens ali, daquele piano de cauda, levou para sua casa. Ele, em decorrência, o bem não era da administração pública, era do Eike Batista, estava apreendido,
sob o domínio e a posse da administração pública, tá bom? Mas o bem não era da administração pública e ele apropriou-se desse bem de terceiro, do particular. O bem não era da administração pública. Nesse caso é o peculato malversação, tá bom? Vamos lá. Então, Jadson, é necessário... Quais os requisitos para caracterizar então o peculato? Nesse caso, é necessário que o bem seja público ou de particular sob a custódia da administração pública. Ou seja, são duas condições para que haja o crime de peculato. A função pública ou funcionário público, tá bom? Ah, mas Jadson, só funcionário público pode responder pelo crime de peculato? Não. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Por exemplo, se houver um particular em concurso com o funcionário público, sabendo dessa especificidade do funcionário público ser funcionário público, dessa qualidade do agente de ser funcionário público, exemplo, um particular sabe que o avaliador de bens, o oficial de justiça que faz a busca e apreensão, ele sabe dessa condição de oficial avaliador que faz a busca e apreensão e ele, em conjunto com esse oficial de justiça, eles se apropriam de bens apreendidos. Esse particular vai responder também pelo crime de peculato, porque ele tinha essa consciência aí de que o oficial de justiça era funcionário público e ele usava dessa função para o cometimento do crime. Por conta do artigo 30 do Código Penal, ou seja, as circunstâncias de caráter pessoal, elas não se comunicam, salvo se for elementar do crime. Ou seja, é elementar do crime de peculato que age o funcionário público? É elementar, porque se retirar, não fica, se retirar o funcionário público, não existe o crime de peculato. Pode existir outros crimes, mas não de peculato. Porém, se é necessário essa condição de funcionário público e o terceiro particular, que não é funcionário público, sabe dessa condição específica, ele vai responder também pelo crime de peculato em concurso, tá bom? Pode ser na modalidade partícipe ou coautor, tá bom? Então, esse é o peculato apropriação, é quando ele age ali, se apropria como se dono fosse, tá joia? Ele se apropria como se dono, com ânimos de dominus, tá bom? Com ânimo de assenhoramento, de ficar para si, de consumir aquele bem, tá bom? De alienar e etc. Todas essas modalidades aí, tá bom? Tem que existir esse dolo específico de agir como dono fosse, Jadson? Tem sim que haver esse dolo específico, ele tem que se posicionar como dono, tá bom? Inclusive é nesse momento, quando ele age como se dono fosse, que consuma-se o delito. Esse é o entendimento do STJ, tá bom? E tem que haver esse ânimos de dono, essa vontade de aparecer como dono, para a configuração, é o dolo específico para a configuração do crime de estelionato apropriação, beleza? Trata-se de um crime próprio. O crime de peculato na modalidade apropriação, ele também é, então, aí um crime material, segundo o entendimento da jurisprudência e da doutrina, tá ok? Então, esse é o peculato aí, apropriação. Agora, quando se dá o peculato desvio, o peculato desvio está previsto na segunda parte do parágrafo do caput, tá bom? Ele se dá quando o agente ele descaminha, ele distrai, ele dá finalidade diversa daquela daquela prevista, ele em proveito próprio ou de terceiro, tá bom? Ele dá uma finalidade diferente daquela que é prevista em proveito próprio ou de terceiro, tá bom? Exemplo disso, o deputado ele tem ali direito, né, ao carro particular ali digamos, da Câmara dos Deputados.
Ele tem direito a usar esse carro particular para as suas idas e vindas, né? Então, o que acontece? Ele começa a desviar a finalidade desse carro particular para o seu filho. Pode ser em proveito próprio ou de terceiro. Nesse caso, como exemplo, para o filho dele, levar e trazer o filho dele da escola, ele começa a usar para isso. Ele está cometendo peculato desvio, tá bom? Qual a pena desse crime? De 2 a 12 anos. É um crime de alto potencial ofensivo, elevado potencial ofensivo, tá ok? Então, também trata-se de um crime material, tá bom? E esse proveito aí, ele não precisa ser financeiro, não. Ele pode ser um proveito moral. Ele pode ser material, ou seja, em valor, ou moral. E essa apropriação do bem pode ser uma apropriação de dinheiro. O objeto material pode ser dinheiro. O objeto material pode ser valor. Nesse caso, o valor é tudo aquilo que pode ser comercializado no mercado de valores, tá bom? Como ações, títulos públicos, debêntures, tá ok? Então, qualquer bem imóvel. Bem imóvel não entra nesse caso aqui do peculato, tá bom? Só bem móvel. Aí, então, esses são os objetos materiais aí que podem acarretar aí, que estão dentro do tipo do peculato, tá bom? Então, vamos lá. Não precisa esse desvio na modalidade de peculato desvio, já estamos na segunda. A primeira já foi peculato apropriação, agora peculato desvio. Nessa modalidade de peculato desvio, esse proveito, que pode ser próprio ou alheio, esse proveito ele pode se dar de duas maneiras. Da maneira material, como disse, que é em valores e bem móvel, ou então em dinheiro mesmo, tá bom? Ou então pode ser um proveito moral. Como, Jadson? Exemplo, eu sou presidente da Caixa, eu tenho um valor para que ele seja aplicado em habitação. Eu começo a dar finalidade, emprestar esse dinheiro para um famoso, um ator global, só para ganhar prestígio com esse ator global, tá bom? Eu estou desviando em proveito de terceiro e meu proveito também, proveito moral, tá bom? Para ganhar prestígio. Então não precisa ser só um proveito, não precisa ser só econômico não, tá bom? Material não, pode ser proveito moral também. Bom, Jadson, e se esse proveito, na verdade, ele se der em prol da própria administração pública? Bom, nesse caso, ele não vai cometer o crime de peculato, ele vai cometer outro delito. Qual é esse delito, Jadson? A de aplicação irregular de verba pública. Crime previsto ali no 315, tá bom? Então, ele não vai responder por peculato, mas sim por esse crime. Bom, Jadson, então, qual é o objeto jurídico aí, tutelado pela norma aí prevista no 312? Bom, o objeto jurídico é a administração pública, tá bom? No que tange a sua moralidade sobre a lealdade e a probidade do funcionário público e o próprio patrimônio da administração pública. Esses são os dois objetos jurídicos tutelados pela norma aí. O objeto material, como eu já disse, é dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, tá bom? Então, esses são os objetos materiais. E, Jadson, o que acontece se não tiver sob a guarda da administração pública e mesmo assim o funcionário público, no caso, ele consegue subtrai esse bem? Bom, nesse caso ele não vai responder pelo crime de peculato, né, gente? Pois está ausente aí a elementar do bem está sob a custódia da administração pública. Então, nesse caso, ele pode responder pelo crime de apropriação indébita ou furto, tá bom? Outra especificidade. Quando se tratar de prefeito, ele não vai responder pelo crime de peculato.
quando tratar-se especificamente de prefeito, ele não responde por esse crime, pelo crime de peculato, ele vai responder pelo crime previsto lá no decreto 201 de 67, artigo 1º, inciso 2, tá bom? Porque lá tem essa tipificação específica para os prefeitos, tá bom? Então, ele vai responder de acordo com aquela legislação e não de acordo com o artigo 312 do Código Penal. Ele não vai responder pelo peculato e sim pelo aquele tipo específico previsto no decreto 201 de 67, tá ok? Então, prefeito não se aplica o crime de peculato. Princípio da insignificância é aplicável ao crime de peculato? Depende. Depende de quem? Depende do tribunal. Vamos lá. De acordo com o STJ, não é aplicável o princípio da insignificância no âmbito dos crimes contra a administração pública, tá bom? Por quê? Porque viola a moralidade, mesmo que não haja patrimônio erário, não haja lesão ao erário, o STJ entende que viola a moralidade da administração pública no que tange à lealdade e à probidade do funcionário público. Mas o STF entende que há sim a possibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância no que tange aos crimes contra a administração pública, tá bom? Então, STJ não aplica, tem até súmula relacionada a isso aí. E o STF entende que sim, aplica-se o princípio da insignificância. Até porque seria muito desproporcional, por exemplo, um funcionário público ser imputado com a pena de 2 a 12 anos se ele simplesmente se apropria ali de 2 folhas de papel A4, por exemplo, e leva da sua repartição pública para a sua casa e apropria como se dono fosse. Isso seria um absurdo jurídico, né? Então, o STF entende que há sim como se reconhecer o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, tá bom? Jadson, e se o funcionário público ele usa de documento falso ali para cometer o crime de peculato? Bom, nesse caso, ele vai responder, de acordo com a jurisprudência do STJ, ele vai responder, do STF também, ele vai responder pelo crime de documento falso e peculato, os dois em concurso formal. Não há aí a figura da consunção, tá bom? O princípio da consunção, onde o crime maior ele consegue abarcar o menor que foi utilizado como meio para alcançar o crime maior, tá bom? Ele não vai ocorrer, então aí a figura do concurso formal de crimes, tá bom? Mas, Jadson, e quando há algum vício no que tange a investidura ao cargo público? Pois bem, seguinte, se for usurpação da função pública, ou seja, ele não é funcionário público, mas ele se passa para terceiros como funcionário público, como se fosse funcionário público, ele vai responder aí por 2 crimes, mas não pelo peculato. Não há a existência do peculato por estar ausente a figura do funcionário público. Ele vai responder então por 2 crimes, provavelmente por o crime de 155, né? O crime de furto, mas o crime do 328 ali, o de usurpação da função pública, tá bom? Então, ele vai responder se ele usurpa essa função, ele não vai responder pelo crime de peculato, mas sim por esses 2 aí. Mas, Jadson, se está ausente somente a posse, ele é um funcionário de fato, mas não prestou compromisso ali para se tornar um funcionário público, para tomar posse no cargo. Ele não tomou compromisso, ele só apenas foi nomeado, um funcionário de fato. Ele vai responder por qual crime? Bom, nesse crime, se ele prestou compromisso, ele vai responder, não prestou compromisso, ele vai responder pelo crime de estelionato, artigo 171, tá bom? Mas ele não responde pelo crime ali de peculato.
Jadson, e se a nomeação dele é ilegal, legítima, ou seja, comprou a vaga no concurso público e etc. Mas ele já foi investido nesse cargo. Bom, enquanto não anulado a investidura nele, ele é funcionário público e ele comete sim o crime de peculato, tá bom? Nesse caso aí, se ele, enquanto não for anulada a sua investidura, anulado o ato de nomeação dele, tá bom? Ele comete o crime de peculato, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, é importante diferenciar aqui munus público de funcionário público. O STF entende que há essa diferença aí. Munus público é aquele que a lei prevê uma obrigação, um ônus ali para alguém. Exemplo disso é o administrador judicial, no caso das empresas aí, quando estão entrando em processo de falência. Então, o juiz ele nomeia um administrador judicial, o juiz ele nomeia o inventariante, ele nomeia o tutor. Então, essas pessoas elas exercem munus público, ou seja, um encargo previsto em lei, tá bom? Ele não é, de acordo com o STF, funcionário público, então ele não pode cometer o crime aí de peculato, tá bom? Então, há essa diferença entre munus público e funcionário público de acordo com o STF. E quando se tratar de associação sindical e sindicato, se houver a dilapidação, a tentativa de dilapidação do patrimônio dessas entidades, também responderá pelo crime de peculato, de acordo com a previsão lá na CLT. A CLT tem essa previsão específica que no caso de dilapidação do patrimônio dessas entidades, o agente responderá pelo crime de peculato, tá bom? Jadson, existe peculato de uso? Aí temos aí duas correntes doutrinárias. A primeira entende que existe peculato de uso, tá bom? Existe peculato de uso, pois a administração pública não pode ser violada na questão da sua moralidade, bem como a ausência também a existência da supremacia do interesse público, da impessoalidade da administração pública, tá ok? Então há essa possibilidade, essa corrente aí. Porém, a corrente contrária é a corrente adotada pelo STF, que não é cabível aí o peculato de uso, não pode ser reconhecido, ou seja, é um fato atípico, tá bom? Mas existe já, inclusive, para fundamentar esse entendimento do próprio STF, ele usou um projeto de lei que se tramita já no Congresso para a criminalização do peculato de uso. É o caso do funcionário público que usa o carro da administração pública para buscar seus filhos na escola, que aproveita o caminho e dá carona para sua esposa para o trabalho, deixa ela, busca ela e etc. Então, esse é o peculato de uso. Para o STF, não pode haver, então, aí o reconhecimento do peculato de uso. É um fato atípico. Jadson, e no que tange ao Tribunal de Contas? Duas perguntas. O MP, ele tem que esperar o julgamento das contas do Tribunal de Contas para poder ofertar denúncia? 2. Ele está vinculado à decisão do Tribunal de Contas para ofertar denúncia? Não, para as duas perguntas, não. Primeiro, não é porque o Tribunal de Contas não vincula, tá bom? Ele não está vinculado a procedimento administrativo aí, a esfera criminal, tá bom? E segundo, é que não a decisão do Tribunal de Contas é uma decisão administrativa, então também não vincula o processo penal ali, o prosseguimento da ação penal ou a oferta da denúncia pelo Ministério Público, não vincula, tá bom? Então,
essas são algumas especificidades aqui do peculato. Agora eu vou tratar essas são especificidades de todo o peculato de maneira geral, das 4 espécies que eu vou tratar aqui hoje. E agora eu vou falar do peculato furto, também conhecido como peculato impróprio. Bom, peculato furto, Jadson, peculato furto tem a mesma pena, 2 a 12 anos. A mesma pena de 2 a 12 anos aí do crime de peculato furto, que na verdade o peculato furto se assemelha ao furto, só que agora é o furto da administração pública. Pode ser cometido pelo próprio funcionário ou pode ser cometido por terceiro com a ajuda do funcionário. Exemplo, funcionário público deixa destrancada a repartição sabendo que o seu comparsa vai lá à noite para subtrair os bens daquela repartição, alguns computadores, por exemplo. Ele vai cometer o peculato furto também, denominado peculato impróprio, tá bom? Nesse caso, aí, quando a participação de terceiro, tá bom? Com o ajuste prévio do funcionário público para facilitar aí que esse terceiro subtraia o bem, trata-se então nesse caso aí de concurso necessário, mas quando o funcionário público age sozinho, furta ali os bens, tá bom? Da administração pública, ele subtrai os bens da administração pública, ele comete o crime de peculato furto, tá bom? Jadson, eu não consegui entender muito a diferença entre peculato apropriação e peculato furto. Bom, a diferença é a seguinte, numa apropriação ele já tem ali uma posse meio que indireta, tá bom, da coisa. Já no peculato furto, não, ele inverte a posse, ele não tinha a posse daquele bem, mas ele pega, ou então concorre para que outro se subtraia aquele bem em proveito próprio ou de terceiro, tá bom? Se o proveito for só de terceiro, ainda assim subsiste o crime de peculato, tá bom? Então, é indiferente se o proveito é próprio ou de terceiro. E é indiferente também se comprove, de acordo com a própria jurisprudência do STJ, que esse proveito se dê em decorrência do funcionário público ou não, ou de terceiro. Isso é indiferente para o STJ e que se comprove a eficácia desse proveito, desse valor, desse recebimento de bens, do proveito do crime. É indiferente, tá bom? Então, esse é o peculato furto, o peculato onde há invertida a posse. Numa apropriação, ele já tem a posse, mas ele começa a agir como se dono fosse daquela coisa, tá joia? No furto não, ele não tem a posse, ele subtrai, ele inverte a posse para ele, ou ajusta previamente, facilita para que terceiro subtraia aquele bem ali da administração pública. Então, essa é a terceira modalidade aí do peculato, tá bom? A terceira espécie aí do peculato, primeira, apropriação, segunda, o peculato desvio, o terceiro, peculato furto ou peculato impróprio, tá bom? Peculato furto ou impróprio está previsto no parágrafo 1º. E agora o último, que é o peculato culposo, é quando a agente por negligência, imprudência ou imperícia, tá bom? Ele acaba facilitando ali que ao terceiro, tá bom? Se aproprie de bens, subtraia bens da administração pública, tá bom? Então é um crime de concurso necessário, só que esse concurso não requer o ajuste entre as partes, até porque trata-se de um crime culposo por parte do funcionário público. Bom, o funcionário público vai responder pelo crime de estelionato culposo, que a pena é muito, muito pequena, é um crime de menor potencial ofensivo, 3 meses a 1 ano, tá bom? Quando ele age com negligência, imprudência ou imperícia,
e o terceiro vai lá e se apropria. Exemplo disso é uma caixa dos Correios, da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que deixa o caixa aberto e vai ao banheiro, enquanto um terceiro vai lá e apropria-se do dinheiro que estava em caixa. Ela foi negligente ao não trancar o caixa, crime de menor potencial ofensivo, então competência dos juizados especiais criminais, pode haver SUSI, pode haver transação penal, tá bom? Então, nesse caso aí, ele vai responder pelo crime de peculato culposo e quem furtou vai responder pelo crime de furto, tá bom? Nas três espécies dolosas do peculato, é indiferente, tá bom? É dispensável o lucro efetivo do agente. Esse é o entendimento do STF. Outro entendimento também mas agora do STJ é que inexiste a obrigatoriedade aí de indicação, é indiferente aí a indicação do benefício ou do destinatário dos valores, bens móveis ou dinheiro desviado ou apropriado da administração pública. Esse é o entendimento da jurisprudência do STJ. Outra coisa é sobre a reparação do dano no crime de peculato. Bom, se a reparação do dano nos tipos de peculato doloso, bom, se até antes da recebimento da denúncia houver reparação do dano, então pode haver redução da pena de 1/3 a 2/3 ali pelo arrependimento posterior, tá, João? Instituto do arrependimento posterior previsto ali no Código Penal. Já se houver depois do recebimento da denúncia, mas antes do julgamento, pode ser reconhecida aí, então, uma atenuante genérica prevista ali no artigo 65, inciso 3º, a linha B do Código Penal. E se depois do julgamento, na fase recursal, pode haver também o reconhecimento da atenuante genérica prevista aí agora no artigo 66 do Código Penal, tá bom? Então, essas são as modalidades aí de peculato que eu queria tratar com vocês. Esses são os entendimentos da doutrina que eu queria na verdade, os entendimentos da jurisprudência que eu queria trazer para vocês aí sobre o crime de peculato. No próximo vídeo, eu quero falar sobre o crime de peculato estelionato, tá bom? Que não está previsto no 312, mas sim no 313 e 313A, tá joia? Então, esses são os crimes aí previstos, as espécies de peculato previstas no artigo 312 do Código Penal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, manda dúvida aí pra mim, comenta aí embaixo desse vídeo, tá bom? Que vai ter vídeo direto aí toda semana. Tô procurando o máximo postar vídeo aqui, manter a habitualidade de postagens no canal, tá joia? Me sigam nas redes sociais, vai aparecer aqui agora. Vai lá no meu Instagram, Jadson Reis, manda dúvidas se vocês tiverem, tá bom? Vai ter o próximo vídeo explicando o peculato estelionato e o peculato eletrônico também, para matar essas 6 espécies aí de peculato, tá bom? Então, forte abraço, seguimos forte.